Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do nosso pré-ENEM. A ideia aqui, gente, é mostrar o seguinte: ainda é possível, ainda temos tempo, então calma. Vamos estudar porque a prova do Enem está chegando e a gente vai olhar os principais assuntos que vão ser cobrados na prova. Aliás, que são cobrados já tem muito tempo. Então, a ideia é a gente não se desesperar, ficar tranquilo, porque tudo vai dar certo chegando no fim, ok? É o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que entender com relação a essa tal dessa prova do Enem é a seguinte: a gente não está fazendo uma prova de língua portuguesa, a nossa prova não é de gramática. Esse é um ponto fundamental que a gente tem que entender. Quando a gente vai fazer a prova de língua portuguesa do Enem, na realidade, a gente está fazendo a prova de linguagens. E por que essa prova tem esse nome? Por que ela é chamada assim? Porque, na verdade, o que a banca quer avaliar é se nós somos capazes de nos comunicar e compreender a comunicação nos mais variados meios. Ou seja, a nossa capacidade de interpretar textos, mas também de produzir, a nossa capacidade de falar, de compreender e de se expressar de modo geral. Por isso, a prova de linguagens do Enem, não de gramática, ela não vai te pedir regras gramaticais, ela não vai ficar te pedindo aquela gramatiquice, aquele gramatiquês todo, não. Ela vai basicamente colocar alguns textos que você vai ter que interpretar. E quando a gente está falando de texto, gente, a gente não está falando só daquele texto que é escrito, não. A gente está falando dos mais variados meios de comunicação. Por exemplo, uma imagem, por exemplo, uma propaganda, por exemplo, um determinado som ou uma letra de música. O que a gente tem que saber é exatamente como interpretar, como compreender aquilo que está sendo passado para nós. E isso tem absolutamente tudo a ver com o tema da nossa aula de hoje, que é qual? Variações linguísticas. Eita, esse é bom, o Enem ama falar de variações linguísticas. E a gente está percebendo que isso tem caído com uma frequência enorme. Justamente por quê? Porque as variações linguísticas, elas têm absolutamente tudo a ver com a nossa capacidade de transitar, digamos assim, pelos vários idiomas dentro do nosso próprio idioma, ok? A gente vai começar entendendo, portanto, o seguinte: a língua portuguesa, ela não é falada de maneira uniforme. E se ela não é falada de maneira uniforme, ela também não é escrita de maneira uniforme. Então, você vai fazer um favor para mim. Você vai clicar aí no cardzinho, vai assistir a essa notícia de jornal e eu estou esperando vocês aqui de volta, daqui a pouquinho. Pronto? Assistiram? Viram essa notícia de jornal? Viram aí o modo como o nosso querido Vitinho se comunicava? Pois é, gente. O que a gente vai perceber em função dessa mensagem do Vitinho, ou melhor, dessas mensagens que foram trocadas pelo Vitinho, é que, no mínimo, o Vitinho ele não tem estudos. Esse é um ponto fundamental que a gente precisa entender, né? E que a gente vai observar à medida que a gente olha o modo como ele escreve. Aquilo ali, gente, é uma escrita, né? Essa mistura, assim, dessa linguagem que mistura as palavras, junta várias palavras em uma palavra só, e aí você passa a escrever do jeito que você ouve, não de acordo com o que a ortografia te pede, né? Isso daí é típico de quem está sendo alfabetizado. Então, a partir do modo como o Vitinho fala, a partir do modo como o Vitinho se expressa, escreve, a gente consegue entender determinados aspectos da vida dele. A gente consegue perceber, por exemplo, que é uma pessoa que não foi adequadamente alfabetizada, não tendo sido adequadamente alfabetizada, ele cresce com falhas muito grandes na escrita, foi uma pessoa que provavelmente não teve essa oportunidade de ter sido alfabetizada, não é? Então, a gente parte desse princípio de que existem línguas dentro de uma língua só. E a gente, o tempo inteiro, está selecionando de que maneira a gente vai falar. Essa é a base das variações linguísticas. Existem línguas dentro de uma língua. Existem modos de falar dentro de um idioma só, que é a nossa belíssima língua portuguesa, ok? Eu vou começar dando uma olhada nessa nossa língua portuguesa pelo mundo. Então, vamos acompanhar aqui o material que eu trouxe para vocês. Olha só.
a gente vai observar que a língua portuguesa, na realidade, ela está presente em todos os lugares. A gente percebe, né, pela própria história do nosso idioma, pela própria história de Portugal, né, e pela expansão marítima, que os portugueses eles levaram esse idioma para o mundo inteiro. Vocês vão perceber aí, por exemplo, nós temos a língua portuguesa no Brasil, é importante dizer que esse mapinha está defasado, tá? Aí ele está apontando 190 milhões de brasileiros, mas a gente sabe que a gente já é mais de 200 milhões, né? A gente tem a língua portuguesa no Brasil, a gente tem a língua portuguesa em Portugal, a gente tem em Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Timor-Leste, Moçambique, Macau, gente, olha isso. A língua portuguesa, ela é falada, inclusive, na China. Pois é, aonde esses portugueses não levaram o nosso idioma, né? E aí a gente vai entender o seguinte, pensa comigo. Gente, se você viaja do Rio para São Paulo, que estão ali, um do lado do outro, você já tem uma transformação no modo de falar, você imagina entre todos esses países. É óbvio que cada um desses lugares vai ter as suas marcas. Marcas como, por exemplo, o sotaque, marcas como as gírias, não é? Que são locais. Mais um exemplo que a gente pode dar entre Rio e São Paulo. Às vezes, uma gíria que é muito usada no estado do Rio não é tão usada no estado de São Paulo, e isso é absolutamente natural. Em função de tanta variação, né, que esses países resolveram assinar um acordo, que é o tal do acordo ortográfico, tão falado acordo ortográfico, né? A gente observa o seguinte, muitas pessoas reclamando da seguinte história: eu vou precisar reaprender a escrever. Pois é, de certa maneira, você vai precisar reaprender a escrever. Mas o acordo ortográfico, ele ainda admite a possibilidade de que, na verdade, gente, nós temos várias línguas dentro de uma só. E a regra, ela é apenas uma dessas línguas. É por isso, gente, que o Enem, na verdade, ele não trabalha com o conceito de erro, tá certo? O Enem, ele não fala exatamente sobre o erro de português. Ele fala, na verdade, sobre o desvio, ou sobre a inadequação. E se a gente está se desviando, a gente está se desviando do quê? Da chamada norma, da gramática normativa. Ah, mas o que é a gramática normativa? A gramática normativa é isso aqui, ó. Deixa eu pegar e mostrar aqui para vocês. Olha que coisa linda, maravilhosa, perfeita, fantástica, né? Isso daqui é a tal da gramática normativa. Basicamente, o que ela tem é um conjunto de regras sobre como se deve falar o nosso idioma. Mas isso não quer dizer que não haja espaço para as nossas singularidades, né? E justamente também para os modos dos grupos sociais de falar, tá certo? Então, o Enem, repito, ele não trabalha com essa ideia de o português correto e o português incorreto. Ele trabalha com a ideia do desvio à gramática e com a ideia da adequação. Tudo bem? Mas, afinal de contas, o que isso quer dizer? A gente tem um português padrão, que é aquele que a gente usa ali como um parâmetro, né? Esse é o parâmetro com o qual eu preciso me comunicar. Mas isso não exclui todas as demais possibilidades que são da minha vida, da minha comunidade, da minha família, dos meus amigos, do meu sotaque, enfim. É por isso que o tempo inteiro nós estamos o quê? Modulando a nossa maneira de falar. O tempo inteiro a gente escolhe as nossas palavras. O tempo inteiro a gente pensa naquela pessoa que está conversando conosco e em como a gente pode se comunicar para que ela nos entenda de maneira mais eficiente. Ou seja, a gente se adequa ao interlocutor, a gente se adequa à situação em que a gente se encontra. Ao mesmo tempo que o nosso interlocutor ele vai se adequar à maneira como nós falamos e como nós vemos o mundo. E é assim que a comunicação ela vai se desenvolvendo. Isso aparece, gente, inclusive dentro da literatura, tá? Você não precisa ter desvio de português apenas em mensagens de WhatsApp. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente vai começar olhando aqui
Para um cantor, na verdade, né, muito conhecido, aliás, ele era muito conhecido, né? O pessoal está deixando isso um pouquinho de lado atualmente. A gente vai dar uma olhadinha no nosso querido Adoniran Barbosa. Ele escreve uma música, gente, chamada As Mariposa. Vamos dar uma olhadinha. Ele fala assim: as mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Elas roda e depois se sentam em cima do prato da lâmpada para descansar. Eu sou a lâmpada e as mulheres é as mariposas que fica dando volta em volta de mim todas as noites só para me beijar. Tá muito bom, mas não vai se acostumar, viu, dona Mariposinha? Esse texto, gente, ele é cheio daquilo que a gente chama de marcas de oralidade. Que, aliás, deixa eu dizer uma coisa muito importante aqui. Se vocês fizerem isso na prova de redação, não vai ser legal, tá? Por quê? Porque a gente também tem que partir do princípio da adequação. Se você está escrevendo uma redação formal para o Enem, espera-se que você não dê esses deslizes de imitar a maneira como você fala dentro da escrita. Mas vamos pensar de novo no Adoniran Barbosa. Ele falou isso, ele escreveu dessa maneira, será que é porque ele não sabia escrever? Não. Adoniran Barbosa, ele escreveu dessa maneira porque ele queria imitar uma certa maneira de comunicação. E aí, gente, nós vamos ter alguns outros autores que vão fazer a mesma coisa, principalmente os autores daquele chamado modernismo, ok? Autores da primeira geração modernista, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que faziam questão de escrever com o modo como nós brasileiros falamos, né? O Mário de Andrade, inclusive, ele começou a defender que, olha, na verdade, aqui no Brasil, nós não falamos português, nós falamos brasilês ou brasileiro, e aquilo começou a entrar na literatura. Quando a gente entra, por exemplo, na geração de 30, romance regionalista, como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, todos esses vão trazer para a sua literatura também a maneira como se fala nas regiões em que se passam as suas histórias. O que a gente percebe, então, é que no campo artístico há uma grande aceitação para as variações linguísticas. E essas variações, elas são importantíssimas para mostrar o quê? O registro de como nós falamos. Agora, estamos falando de arte. Nem sempre a gente está querendo fazer arte. E nem sempre a gente pode falar de maneira, digamos assim, desviante, não é? Do português padrão. Vou mostrar para vocês aqui uma outra imagenzinha muito importante. Vamos olhar isso aqui. Eu falei para vocês o seguinte, gente, olha só, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Por quê? Porque o Enem, ele não quer que a gente leia apenas textos escritos, ele quer também que a gente leia textos que são imagens, né? Ele quer que a gente leia imagens, ele quer que a gente interprete sons. Então, a gente olha aí para essa imagem e a gente percebe um homem bem vestido, terno e gravata, de um lado da escrivaninha, do outro lado da escrivaninha nós temos uma moça muito bem vestida também. E aí eles estão conversando. Falam fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Percebam que existe uma situação de inadequação. Por quê? Porque parece que eles estão num ambiente de uma entrevista de trabalho. Será que é adequado, numa entrevista de trabalho, a pessoa chegar e dizer simplesmente vareia? Não. Essa é a ideia da adequação. A gente precisa, o tempo todo, modular a nossa fala de acordo com o ambiente e com a pessoa com quem nós nos comunicamos. Então, percebam, gente, o Enem, ele não vai entender esse vareia como um erro. Ele vai entender como um desvio e como uma inadequação ao ambiente em que eles se encontram, tá certo? Tenham isso em mente o tempo todo, ou seja, o Enem, ele não está querendo aí que você reconheça regras, que você mostre, olha, eu decorei todas as regras, eu sei tudo muito bem. Não, ele quer, na verdade, que você perceba qual é o português que você tem que utilizar em cada situação. E, principalmente, que não haja aquilo que a gente chama de preconceito linguístico. Isso é um outro ponto que o Enem trabalha muito, tá? Que é você pré-julgar uma pessoa pelo modo como ela fala.
É sempre preciso pensar, e aí eu bato de novo nessa tecla, não estão falando errado, estão falando de maneira que desvia da norma. Essa é a concepção que o Enem tem do nosso idioma, certo? Voltando aqui para o nosso materialzinho, então, a gente vai perceber que a adequação ela é absolutamente fundamental. O seu interlocutor ele tem que ser capaz de acompanhar aquilo que você está dizendo. Então, olha só, aqui a gente tem um textinho que é Os Patos do senhor Rui Barbosa. E aí o texto diz assim: diz a lenda que Rui Barbosa, ao chegar em casa, ouviu um barulho estranho vindo do seu quintal. Chegando lá, constatou haver um ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo e, surpreendendo-o ao tentar pular o muro com seus amados patos, disse-lhe: ah, bucéfalo anacrono, não o interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos à sorrelfa e à socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo, mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga, e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. E o ladrão confuso diz: doutor, eu levo ou deixo os patos? Gente, vamos parar para pensar aqui, né? Nessa nossa historinha, digamos que Rui Barbosa foi meio que assim, meio não, né? Foi sem noção e meio. Porque, olha só, ele era uma pessoa de extrema ilustração. Era uma pessoa extremamente culta, inteligente. E, mesmo a gente tendo estudo, a gente não consegue entender 100% daquilo que ele está falando. Quando você compara a fala do Rui Barbosa com a fala do ladrão, em que há, evidentemente, marcas de oralidade, a gente vai perceber o seguinte: esse ladrão, ele não está entendendo o que o Rui Barbosa disse para ele. E o Rui Barbosa, em nenhum momento, tentou adequar a sua fala a uma maneira que ele pudesse compreender. Percebam, portanto, gente, que não existe uma correlação entre a formalidade e a informalidade com o português padrão. É perfeitamente possível você ser formal, não utilizando a norma, não falando exatamente como a gramática ela nos pede, ela nos indica, né? Tanto que o ladrão foi formal. Doutor, doutor, eu levo ou deixo os patos? Mas ele não teve concordância, ele não seguiu a norma. Então, observem, essa ideia da adequação ela é sempre fundamental. Alguns outros fatores de variação também são bem interessantes de a gente perceber, ok? Vamos lá. Nós temos as variações sociais, que são chamadas de diastráticas, variações sociais que vão envolver, por exemplo, o nosso nível de escolaridade, as variações regionais, o modo como se fala em cada região, as variações diatópicas, portanto, as variações históricas. Gente, experimenta conversar com uma pessoa mais velha, ela vai falar de maneira diferente do modo como a gente fala hoje. Ué, ora bolas, muitos de nós fomos alfabetizados antes da reforma ortográfica. Muitos de nós serão alfabetizados depois. E nós já estaremos falando um português, digamos assim, passado, né? Um português defasado. As variações estilísticas, que são aquelas em que nós utilizamos a língua para tentar chamar mais a atenção, para ser... enfim, né, para sermos mais expressivos no nosso modo de falar. Aqui, a gente tem um textinho do Ismael Gaião da Costa, em que se chama No Nordeste é Diferente, é assim que a gente fala. E aí, neste texto, ele vai mostrando para a gente algumas palavras que são típicas daquela região. Uma ferida é pereba, homem alto é galalau, ou então é varapau, e coisa ruim é peba. Cisco no olho é argueiro, sovina é pirangueiro, enguiçar é dar o prego, fofoca que é fuxico, desistir, pedir penico, lugar longe é caixa-prego. Muito provavelmente, né, se a gente mostra isso para alguma pessoa que não é dessa região, é capaz ela não entender. Ué, certa vez eu fui para lá em Curitiba, eu fui tentar pedir um cachorro quente e o ser humano me pergunta quantas vinas eu queria.
E o tempo que eu demorei para entender o que era vina. Salsicha. Então, assim, né, nós temos todas essas questões regionais. Para além disso, a gente pode observar que nós temos exemplos de variações históricas, né? Esse português, gente, deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho da nossa tela, porque ele está muito grande para a gente observar aqui, que diz assim, Portugal, século XIV, razões desvairadas que alguns falavam sobre o casamento del rei Dom Fernando. Quando foi sabudo pelo reino como o rei recebera de praça a Dona Leonor por sua mulher, e lhe beijaram a mão, todos por rainha, foi o povo de tal feito muito maravilhado, muito mais que da primeira. Observem que esse português aí, ele é bem diferente do português atual. Justamente por quê? Porque nós estamos falando de séculos de distância. Se você for conversar, por exemplo, com os seus pais sobre as gírias que eles utilizavam quando eles tinham a sua idade, você vai perceber que, assim, a diferença é brutal, a diferença é grande, né? E muitas vezes o uso de determinada gíria acaba denunciando a sua idade. Uma coisa importante que a gente tem que entender também é a diferença entre a gíria e o jargão. A gíria, ela tem a ver com ambientes informais, com grupos sociais. Já o jargão, ele está mais ligado à ideia da profissão. A partir do momento que você se forma, que você tem uma profissão, essa profissão ela vai trazer um vocabulário que ele é próprio. E esse vocabulário você vai passar a utilizar. Esse é o jargão. Por isso nós temos, portanto, o jargão jornalístico, né? Que são palavras que são típicas do jornalismo, e por aí vai, certo? Então, a gente tem que entender essa diferença entre a gíria e o jargão. E, mais uma vez, o que vai entrar aí que é tão importante? A ideia da adequação. Se você tem uma determinada profissão, um médico, por exemplo, ele não vai falar jargões médicos com um paciente leigo. Ele vai tentar adequar a fala dele ao modo que você, paciente, consiga entender com maior clareza. Tá bom? Então, o que é que fica da nossa aula de hoje? Nossa prova do Enem não é prova de gramática, não é prova de língua portuguesa, é prova de linguagens, ou seja, a gente tem que conseguir lidar com os mais variados tipos de texto, com os mais variados tipos de comunicação, tanto interpretando-as quanto produzindo, porque a gente também produz na prova do Enem, certo? Através da redação. Além disso, a gente vai entender que a língua portuguesa varia e que aquilo que a gente chama de norma, português padrão, não é entendido pela banca do Enem como o único modo de se falar português e nem como o jeito certo de se falar português. O Enem ele vai entender a ideia da adequação e da inadequação. Ou seja, nós temos ambientes mais formais, nós temos ambientes informais que vão permitir que a gente utilize o português coloquial, que a gente não siga exatamente as regras, certo? Agora é dar uma olhada nos modelos de exercícios, no caderno de exercícios e estudar. A gente se vê na próxima aula.